Bom dia, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós estamos no Domingo da Igreja Perseguida, 2021. Nosso propósito é trazer informação, sensibilizar o seu coração para que, juntamente com todos os irmãos e irmãs que estão engajados em oração, em contribuição e serviço em prol dos nossos irmãos que sofrem duras perseguições no mundo, onde elas não têm liberdade para seguir a Jesus Cristo como nós, que estamos num país livre, irmãos em outros países livres, estamos engajados neste propósito em orar e contribuir em favor dos nossos irmãos cristãos perseguidos. Nós temos cerca de 12 mil igrejas inscritas e engajadas nesse trabalho de oração e de intercessão. O Brasil inteiro está inscrito e engajado. Todos os estados do Brasil estão nesta campanha, neste dia de oração em favor dos nossos irmãos. Eu quero te dar um panorama geral, para que, na medida que nós formos avançando na nossa programação, você tenha uma vista panorâmica do que acontece. No mundo, a estimativa é que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus. Eles sofrem restrições que vão desde a proibição ao acesso de itens básicos, como água, por exemplo, até prisão ou morte. Em meio a essas circunstâncias, o principal pedido dos cristãos perseguidos é oração. Não nos custa nada. Esse é um movimento nacional de oração em favor de cristãos perseguidos, realizado anualmente, em que um tema é escolhido de acordo com a necessidade específica ou de determinada região. Em 2021, o foco será os cristãos presos, com destaque para os aprisionados no Irã, na Coreia do Norte e na Eritreia. Apesar de tantos cristãos estarem presos em diferentes países e tipos de prisão, o que possuem em comum é a esperança que mantém em Jesus Cristo. Isso só se torna possível ao ter a compreensão do texto de Romanos 5, versículos 3 a 5, que assim diz: sabendo que ao nos gloriarmos nas tribulações, elas geram perseverança, que levam a um caráter aprovado. E então, a esperança. E essa esperança não nos decepciona. Que possamos nos colocar no lugar dos cristãos presos por amor a Cristo e interceder por eles e suas famílias. Acompanhe a nossa programação e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai se engajar com este trabalho de oração, contribuição e apoio aos nossos irmãos de fé que vivem em um contexto totalmente desfavorável ao exercício dessa fé. Assim eu torço, oro e rogo a Deus para que você continue engajado neste projeto. Vamos seguir com a nossa programação e deixe o Senhor falar com você. Que isso? Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países
onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que, enfim, sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! O chamado do fundador da Portas Abertas, conhecido mundialmente como Irmão André, se deu através de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, a primeira parte, que assim diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ele estava em sua primeira viagem a um país comunista e ali conheceu uma igreja que resistia, mas não tinha acesso a Bíblias. Ele se viu na responsabilidade de fortalecer esses irmãos e a partir daí, em 1955, começou a contrabandear Bíblias para os países que estavam atrás da chamada Cortina de Ferro, no leste europeu, governados por um regime comunista. É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a Portas Abertas atua há 65 anos em mais de 60 países onde existe algum tipo de proibição, condenação ou ameaça à vida de cristãos ou à liberdade de crer e expressar a fé em Jesus Cristo. O apoio é feito por meio de distribuição de Bíblias e materiais cristãos, treinamentos, ajuda socioeconômica e presença para que esses cristãos sejam fortalecidos e tenham condições de lidar com a perseguição de modo bíblico e também servir e levar as boas novas às suas comunidades. Em 2021,
o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. A Lista Mundial da Perseguição, relatório anual que respalda o trabalho da Portas Abertas, define perseguição religiosa como qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. Segundo dados da Lista Mundial da Perseguição 2021, existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já não tem uma igreja aonde ir tem aumentado.
bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter os filhos seguros, ou das vítimas da violência extrema que perdem familiares, casa, bens e liberdade só por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, que é, no caso, a nossa fé em Jesus Cristo. O número de cristãos perseguidos inclui aqueles que são confrontados com outras formas de hostilidade, além da violação isolada. Também, em alguns países, a perseguição afeta todos os cristãos, qualquer que seja sua denominação. Em outras nações, ela afeta apenas uma parte da comunidade cristã, a qual se difere em algum aspecto das outras denominações. Por exemplo, ser um cristão menos ativo no evangelismo ou então em outras atividades públicas chama para si menos atenção e, por isso, é menos confrontado. A perseguição religiosa ocorre quando os cristãos não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos. A conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. Nossos irmãos são forçados a deixar suas casas, seus empregos, por medo da violência que pode alcançá-los. Os cristãos são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. Os irmãos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar Jesus. O que você faria se fosse proibido de viver sua fé em liberdade? Alguém me atacou com um objeto afiado e ele não foi embora. Cristãos egípcios convivem diariamente com discriminação, violência e impunidade. Quando se nasce em uma família cristã no país, fica implícito que enfrentará perseguição durante toda a vida. Enquanto ele me atacava, ele dizia: "É porque você é cristã e o seu cabelo está descoberto." Ele ficou lá e continuou a me ameaçar. Ele não fugiu e eu só conseguia pensar na minha filha, mesmo em meio à dor. Sara foi atacada em plena luz do dia. A rua estava movimentada. Após o ataque, algumas pessoas a ajudaram a chegar ao hospital. Ela estava em estado crítico, mas se recuperou. Eu só conseguia pensar sobre a minha filha, mesmo em meio à dor. Eu estava tonta, ainda consciente. Tudo doía, tudo. O homem que a atacou nunca foi responsabilizado. A impunidade diante desses ataques não é incomum no Egito. Mesmo diante dos riscos de ser uma cristã egípcia, ela se alegra em Jesus e conclui: se alguém está disposto a me matar por causa da minha fé, isso deve ser porque o meu Deus é poderoso. Eu confio em Deus e perdoo o meu agressor e oro por ele. Peço a Deus para transformá-lo. A história de Sara demonstra a forte oposição que os seguidores de Jesus enfrentam em algumas comunidades no Egito. Assim como a Bíblia nos ensina, queremos convidar você a ser um com o corpo de Cristo, a ser um com a igreja perseguida. Seja um com eles através das suas orações. Seja um com eles através da sua doação. Seja um com eles levantando a sua voz. Una-se aos cristãos perseguidos hoje. Interceda. Doe. Encoraje. Apesar de tantos cristãos estarem presos em diferentes países e tipos de prisão e em situações
tão adversas, o que possuem em comum é a esperança que mantém em Jesus. Como explicado em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Assim diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ao ter essa compreensão, a esperança não decepciona. Mesmo assim, eles precisam muito de nossas orações. O autor de Hebreus nos orienta no versículo 3 do capítulo 13 da seguinte maneira: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Que ao nos colocarmos no lugar de cada um de nossos irmãos e irmãs presos por amor a Cristo, possamos orar com ainda mais comprometimento pelo agir e visitação do Senhor a cada um deles. E se você não pudesse viver em liberdade? Quando alguém se torna cristão e é descoberto, todos os membros da família são presos. E se um ataque acabasse com tudo que tem? Cada vez que ouvimos explosões de granadas ou bombas, sofremos com as pessoas. Você suportaria uma prisão injusta? Houve uma grande onda de prisões no Irã e muitas igrejas domésticas foram fechadas. E se você fosse torturado para desistir da fé? Além disso, houve crimes, abusos de mulheres e meninas. E eles mataram pastores e padres. Essa é a primeira vez que as pessoas atacam as autoridades religiosas na República Centro-Africana. E antes que estivessem mortos, jogaram gasolina sobre eles e atearam fogo. Depois colocaram pneus sobre seus corpos, para que as chamas durassem mais tempo e fossem totalmente queimados. Mas existe esperança no meio do caos. Nossas raízes cristãs na Síria são antigas. E como cristãos devemos ficar e realizar o trabalho da igreja neste tempo. Eles enfrentam a opressão. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso é uma convicção e uma segurança para mim. Eles amam ao próximo como a si mesmos. Quando perdoamos, começamos a amar. Foi muito doloroso para mim ir até o fundo do poço para de fato aceitar a morte de Ben e me libertar. E eu me libertei, porque perdoei. Quem, senão nós, poderia espalhar as sementes do amor, do perdão e dos valores celestiais no nosso país? E para eles, o chamado é maior que a própria vida. Esses são alguns relatos dos cristãos perseguidos. Você os conhecerá na próxima série da Portas Abertas. Faces da Perseguição. Uma das formas em que a perseguição religiosa ocorre é quando os cristãos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar Jesus. Além disso, a prisão de cristãos por causa da fé não é uma estratégia recente. Durante 300 anos, a Igreja do Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano 313 d.C. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e localizados, mas depois do incêndio de Roma, no ano 64 d.C.,
o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia, e a opressão se espalhou. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. Era o começo da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. Em 250 d.C., durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Eram entregues certificados aos que obedeciam. Os que não o faziam eram presos ou executados. Com o passar dos anos, os cristãos continuaram sendo perseguidos por meio da prisão. Já no século XX, a igreja perseguida começou a experimentar mais violência e derramamento de sangue. Porém, a perseguição da igreja foi, quando muito, reconhecida apenas superficialmente pelos cristãos livres. E pouco foi feito para levantar a voz pelos que estavam na prisão e sofrendo em razão da fé. No período de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2021, que foi feito do período de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, um total de 4.277 cristãos foram detidos ou condenados por causa da fé. No Irã, país que ocupa o 8º lugar na lista mundial da perseguição 2021, muitos seguidores de Cristo são aprisionados e condenados a longas penas por escolherem seguir a Cristo. A opressão islâmica e a paranoia ditatorial são responsáveis pela grande hostilidade causada aos cristãos, resultando nas prisões. No Irã, Taher e a família receberam uma visita inesperada. O homem que estava à porta disse que era o carteiro. Quando abri a porta, ele enfiou o pé em frente à porta para que eu não pudesse mais fechá-la. A polícia secreta estava procurando por Taher. Durante as buscas, eles pegaram tudo que era relacionado ao cristianismo, principalmente fotos da família com outros cristãos. Eles mandaram eu ligar para o meu marido do nosso telefone. Assim que disquei o número, um agente pegou o telefone da minha mão. O homem no telefone me chamou pelo meu nome e disse para voltar para casa urgentemente. Quando cheguei em casa, eu vi 4 homens. Eles me algemaram. Bem ali, naquele momento, eu senti Jesus ao meu lado. A polícia secreta interrogou Taher na prisão, pedindo-lhe que revelasse o nome de outros cristãos. Mas ele nunca entregou sequer um nome. Eles me colocaram em uma cela de 2 metros quadrados. Eles me levaram para uma ala cheia de assassinos e prisioneiros perigosos e me perguntaram: "Você quer que sua esposa e filhas venham para cá?" No tribunal, Taher foi julgado por apostasia. A sentença, morte. Durante o recesso, ele e a esposa decidiram permanecer firmes em sua escolha por Jesus e oraram pelo juiz e pelo julgamento. Quando eu voltei, deram andamento ao meu julgamento. O juiz me pediu para escrever algo. Eu escrevi: Deus é amor.
Ele me mandou assinar o papel e depois disse: eu não sei porquê, mas hoje lhe darei a liberdade. Mas se você for preso novamente, certamente será executado. Nós voltamos para casa e começamos a ministrar de novo. Independentemente dos riscos, essa família queria que outros conhecessem as maravilhas da vida com Jesus Cristo. Após algum tempo, a pressão aumentou e eles decidiram sair do Irã e deixar tudo para trás. Eu daria muito mais por Jesus. Vale muito a pena. Jesus é mais valioso que qualquer coisa. Na minha opinião, nós não pagamos um preço alto. No próximo dia 30, levantaremos um clamor pelos cristãos presos ao redor do mundo durante o DIP. Participe! www.portasabertas.org.br/DIP. Pelo menos 115 cristãos iranianos foram presos por motivos religiosos ou pela identidade cristã. Em 2020, os cristãos iranianos pagaram cerca de 1,2 milhão de dólares, cerca de 6 milhões e 700 mil reais, em fiança. De acordo com o relatório realizado pelo Departamento de Pesquisa da Portas Abertas, em parcerias com outras organizações de liberdade religiosa. Prisões oficiais são geralmente feitas pelo Ministério da Inteligência, pela Guarda Revolucionária ou pela polícia. Os responsáveis pelas prisões são legalmente obrigados a produzir um mandado, mas frequentemente falham em fazê-lo. Algumas vezes, cristãos são convocados por oficiais de segurança e presos, mas as prisões geralmente são feitas durante invasões a igrejas domésticas. Muitas vezes, os cristãos presos só podem ser libertados depois de pagar uma fiança. Isso geralmente envolve grandes quantias de dinheiro que podem chegar a 200 mil dólares, forçando os cristãos ou famílias a entregarem títulos de casas e às vezes até de negócios. As pessoas liberadas sob fiança nem sempre sabem quanto tempo a propriedade será mantida e essa incerteza pode silenciar os cristãos. Devido à crise da Covid-19, muitos cristãos foram libertados da prisão por causa das condições insalubres, que podem contribuir para a rápida proliferação do vírus. Em março do ano passado, cerca de 85 mil presos foram soltos como forma de evitar o alto contágio e alguns cristãos foram libertos neste ato. Neste momento nós vamos fazer uma pequena pausa para orarmos por nossos irmãos cristãos presos no Irã. Acompanhe esta oração comigo. Eu quero nesta hora apresentar o teu povo, Senhor, que mora ali no Irã. Senhor, eles são um povo perseguido porque eles adoram o teu nome. Pai, tem falado de ti, tem procurado, Senhor, viver a tua vontade. Por conta disso, meu Senhor, eles têm sido perseguidos. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê coragem, dê ânimo, dê forças para que eles possam continuar, Pai. Porque o Senhor há de recompensá-los. O Senhor é Deus de guardá-los, cuidar de cada um deles, Pai. Aquelas famílias, Senhor, que estão ali sofrendo, vivendo, Senhor Deus, de uma maneira difícil. Mas o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é o Deus que guarda, o Deus que cuida, o Deus que abençoa ali o teu povo, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, os fortaleça, Senhor.
de uma maneira, Pai, que eles possam ali permanecer firme com o Senhor. Não deixar, Deus, que toda essa situação lá no Irã os abale, mas que eles possam testemunhar, Deus, mesmo com toda a perseguição, Senhor, mesmo com tudo aquilo que vem prejudicá-los, mas que eles permaneçam firmes com o Senhor, porque a promessa do Senhor é que aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo, esse receberá a coroa da vida. Que seja o teu povo ali no Irã, Pai, abençoado, fortalecido pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, os ajude, os abençoe, os fortaleça, Pai, com a tua bênção, Senhor Deus, com a tua graça sobre cada um deles, aquelas famílias, Senhor, que muitas vezes tem que fugir, tem que correr, Senhor Deus, mas que eles possam, Senhor, permanecer firmes contigo, buscar o Senhor, mesmo em meio a toda essa perseguição, que o Senhor esteja com eles, Pai, em todo o tempo, guardando, cuidando e fortalecendo cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus. Eu peço nessa hora, Pai, que o Senhor continue com eles, cuidando, guardando, que eles permaneçam firmes com o Senhor. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor ouça essa oração. Continuando, vamos falar agora da Coreia do Norte. Já falamos do Irã. Na Coreia do Norte, país que ocupa a primeira posição na lista mundial da perseguição desde 2002, o principal tipo de prisão usada é o campo de trabalho forçado. Segundo os juristas internacionais, nos locais costumam ocorrer crimes contra a humanidade. Uma investigação da Organização das Nações Unidas, realizada em 2014, aponta evidências de homicídios sistemáticos, incluindo infanticídio, tortura, perseguição aos cristãos, violência sexual, abortos forçados, fome e sobrecarga de trabalho. Na misteriosa nação da Coreia do Norte, é difícil saber exatamente quantas pessoas estão presas. Um relatório da ONU de 2014 estima que haja cerca de 80 a 120 mil prisioneiros políticos sendo mantidos em campos de trabalho na Coreia do Norte, embora possam ser mais de 200 mil. A Portas Abertas estima que entre esses haja cerca de 50 a 70 mil cristãos. Eles estão aprisionados por ousar crer que Jesus é uma autoridade maior que o líder da nação, Kim Jong-un. Por se considerar o único governo legítimo da Coreia como um todo, o regime norte-coreano vê os sul-coreanos como seus próprios cidadãos. Se algum sul-coreano é preso, raramente é solto. É de nosso conhecimento que atualmente há 6 prisioneiros sul-coreanos sendo mantidos na Coreia do Norte. Enquanto esses prisioneiros foram acusados de vários crimes, o verdadeiro motivo para novas prisões e às vezes até sequestro na China é provavelmente que são conhecidos por ajudar desertores norte-coreanos. Eles são levados na esperança de conseguir informação sobre suas redes de contatos ou como aviso para os outros. Eu nasci na Coreia do Norte, um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali eu não tinha nome.
Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa. Por que eu estava na China? Quem eu conhecia lá? Eu ouvi sobre a Bíblia? Eu era cristã? Mas dizer, sim, eu amo Jesus, significaria morte. E a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar. Vestirá as minhas roupas e se tornará a prisioneira 42. Como milagre, a prisioneira 42 foi libertada. Fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. Mas outros cristãos como ela precisam do nosso apoio. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Por isso, no dia 30 de maio, a Igreja Brasileira se junta para orar por aqueles que estão presos. E juntos, levantaremos um clamor para que as cadeias se quebrem e eles sejam libertos. Participe do DIP 2021. www.portasabertas.org.br/DIP. É difícil saber exatamente como esses prisioneiros são tratados, já que provavelmente nunca deixarão a Coreia do Norte. Eles podem enfrentar os mesmos tratamentos que presos norte-coreanos, incluindo tortura, campos de trabalho forçado e possíveis execuções. Por outro lado, podem ter conhecimento para usar no treinamento de seus espiões. Se estiverem dispostos a cooperar com as autoridades norte-coreanas, podem ser tratados com menos severidade. Muito menos conhecido ainda é o número de prisioneiros chineses. Esses são, com frequência, cristãos que trabalham secretamente com refugiados norte-coreanos na China e acabam sendo alvo de espiões norte-coreanos. Após serem sequestrados, geralmente são sentenciados a 15 anos de trabalho forçado. Vamos orar neste momento pelos nossos irmãos cristãos presos na Coreia do Norte? Acompanhe esta oração comigo. Nessa manhã eu quero orar com você pelo povo perseguido, pela igreja perseguida e especialmente pela igreja da Coreia do Norte. Os nossos irmãos e irmãs que ali estão, que são encarcerados, perseguidos, torturados, que são impossibilitados de confessar a sua fé e quando o fazem, são ali duramente perseguidos e maltratados pelo governo, abandonados pelos seus familiares. Vamos orar então, pedindo para que o Senhor fortaleça ali a vida de cada um dos nossos irmãos. São cerca de 400 mil cristãos numa população de aproximadamente 29 milhões de pessoas, ou seja, um número muito pequeno em relação ao número da população. Mas o nosso Deus é capaz de fazer ali o trabalho daqueles irmãos prosperarem e a palavra do Senhor ir alcançando cada vila, cada casa, família, segundo a vontade do Senhor. Então vamos orar para que o Senhor fortaleça a vida daqueles nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã orar pela vida dos nossos irmãos da Coreia do Norte, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, Pai, aqueles que se renderam ao senhorio do Senhor Jesus. Pedimos ao Pai que o Senhor derrame sobre eles graça, que o Senhor os capacite com amor e misericórdia para que eles possam a cada dia continuar, Senhor, amando ao Senhor,
sobre todas as coisas e amando ali também os seus familiares, seus amigos, a tantos quantos o Senhor os enviasse, ó Deus, para falar do seu amor. Ao olhar para a tua palavra, Senhor Deus, o livro de Atos vai dizer que quando a igreja começa a ser perseguida, a oração dos meus irmãos ali não é para que o Senhor tire a luta e a dificuldade, mas que o Senhor os capacite, os dê a intrepidez e a ousadia para continuarem pregando a palavra e testemunhando de Cristo Jesus. Nessa manhã, Deus, eu quero me apropriar da tua palavra e orar pela vida dos meus irmãos ali da Coreia do Norte e pedir que o Senhor os capacite, que o Senhor derrame sobre eles graça e que o teu Espírito os impulsione a continuarem sendo mais e mais instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Abençoa ali, Senhor Deus, o teu povo. Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, nossas orações. Eu quero agora falar para você um pouco sobre a Eritreia. Talvez você nunca ouviu falar neste país. Ocupando o 6º lugar na lista mundial da perseguição 2021, a Eritreia é um local onde os cristãos enfrentam perseguição em nível extremo e em todas as esferas da vida. Muitos são presos por não abdicarem da fé e centenas permanecem detidos. Os seguidores de Jesus são mantidos pelo governo em péssimas condições e muitos ficam enclausurados em contêineres em temperaturas escaldantes. Milhares de cristãos foram detidos e presos nos últimos anos, alguns dos quais estão na prisão há mais de 10 anos. Algumas pessoas são levadas para túneis subterrâneos em áreas desérticas. Os presos são forçados a cavar novos túneis quando oficiais precisam de espaço para mais prisioneiros. Quanto ao número de prisioneiros por atividades cristãs, embora não esteja claro quantos cristãos exatamente permanecem presos atualmente em prisões eritreias, fontes locais estimam que há centenas de prisioneiros de muito tempo, enquanto milhares são mantidos em levas por períodos curtos. Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que há de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim.
conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Desde abril de 2020, pelo menos 45 cristãos foram presos na capital Asmara. As prisões aconteceram durante cultos domésticos e cerimônias de casamentos realizadas no país. O governo justificou as razões das prisões, alegando que os seguidores de Jesus foram detidos por violar as medidas de restrição durante a pandemia da Covid-19. No início de setembro de 2020, 27 cristãos foram libertos da prisão mais serva, perto de Asmara. Eles deixaram o local após pagarem fiança e assinaram um documento em que prometiam não promover nenhum tipo de atividade religiosa. A maioria dos seguidores de Jesus é obrigada a prestar serviços ao país após a soltura, um requisito obrigatório a todos os cidadãos. De acordo com fontes locais, o salário que recebem pelos serviços são baixos e insuficientes para as necessidades básicas, e as condições de trabalho são insalubres. Além disso, em 26 de fevereiro de 2021, as autoridades da Eritreia libertaram 21 mulheres cristãs da prisão da ilha de Dahlak, após mantê-las em cativeiro por 3 anos e 3 meses. As seguidoras de Cristo foram presas entre as cidades de Asmara e Massawa, na costa do país. Todas têm mais de 30 anos e 6 delas são solteiras. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs presos que vivem nesse país da Eritreia, que as prisões de lá são muito cruéis. Vamos orar. Graça e paz a todos. Nós estaremos orando pelo país chamado Eritreia. Uma perseguição muito grande aos cristãos, tanto por parte do governo quanto por parte daqueles que não se confessam a nossa fé. Nossos irmãos estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, e nós vamos nesse instante estar intercedendo por esse país.
Senhor, entra com providência nesse instante na vida desse país. Esteja, Pai, em nome de Jesus, colocando as tuas mãos fortes sobre cada cristão que ali habita, sobre cada família que se reúne no seu nome. Nós sabemos, Pai, que as autoridades têm perseguido, que o governo tem perseguido, que os teus filhos têm sofrendo por amor à tua obra. Por isso nós te pedimos, Senhor, fortalece o coração de cada cristão, fortalece a vida de cada um dos teus filhos e filhas que ali habitam. Quebra o jugo, Senhor, que Satanás tem colocado sobre esse país. Quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, para que teu povo possa te buscar de maneira digna, para que o teu povo possa te buscar, se quebrantando, se derramando na tua presença. Nós clamamos ao Deus vivo, que em todos os momentos está presente na vida de cada um de seus filhos. Nós clamamos ao Deus vivo, que pode mudar a situação desse país, pode mudar a situação, Senhor Deus, da vida de cada um daqueles que sofrem pelo teu nome. Seja, Senhor Deus, seja em nome de Jesus misericordioso com essas vidas e coloca homens e mulheres sérios que possam pregar, orar e mudar essa situação para louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós intercedemos por esse país. Amém. Que Deus possa estar abençoando esse país e toda a sua população. Amém. Deus está ouvindo as nossas orações. Os tipos de prisões variam de acordo com o país, mas uma coisa não muda. Todos os cristãos que estão na cadeia somente por seguir a Jesus precisam saber que não foram esquecidos. Há muitas maneiras práticas de fazer isso, como levando alimento e proporcionando cuidado pastoral e apoio jurídico. O objetivo das ações de apoio jurídico da Portas Abertas é fortalecer cristãos perseguidos que permanecem firmados na fé, fazendo conhecida a situação dos mesmos diante de pessoas de influência. O apoio jurídico trabalha para trazer mudança para normas sociais e institucionais que impedem a propagação do Evangelho e enfraquecem o corpo de Cristo. Coletivamente, a Portas Abertas busca alcançar os seguintes objetivos: defender a igreja perseguida diante de pessoas influentes, preparar os cristãos perseguidos para que tenham uma voz, criar oportunidades seguras para a defesa da igreja perseguida, desenvolver recomendações de políticas efetivas, construir modelos estratégicos de apoio jurídico moldados para atender às causas principais daqueles que buscam por mudança. E, por fim, mobilizar nossos parceiros, as pessoas que contribuem, que apoiam com oração esta causa, para agirem em favor dos cristãos perseguidos. Una-se a nós para abençoar os que estão presos por amor a Cristo. Sua doação ajuda a manter as ações de socorro e apoio jurídico a cristãos presos em países onde existe perseguição. Os irmãos e as irmãs que quiserem contribuir com esse projeto podem fazê-lo através desse QR Code ao lado, ou acessando na área Doe do site da Portas Abertas. Um jovem cristão que vive em um contexto de perseguição enfrenta uma série de situações em que sua fé é constantemente colocada à prova, especialmente em regiões como o Oriente Médio, Ásia Central e Norte da África. A pressão é alta não somente para os que deixam a fé islâmica e se convertem ao cristianismo, mas também para os jovens de origem cristã, que têm sua fé testada praticamente todos os dias. Em meio a este cenário, o perfil da igreja tem mudado e a nova geração de cristãos se levanta de uma forma diferente,
Através de podcasts, grupos de estudo bíblico online e encontros frequentes, líderes encontram novas formas de espalhar a palavra de Deus e ajudar jovens cristãos a permanecer firmes em meio à perseguição religiosa que os cerca. أنا كنت شخص كثير يعني سيء وبعمل مشاكل كثير يعني أيام المدرسة والجامعة. وقتها كنت كثير بالمدرسة كانوا يحكوا لي إنه مش كثير لازم نفكر بأمور إنه عن الله والدين وهيك. يعني كل أعمالي كانت غلط، ما كنت أصلي، ما كنت أسمع كلمة ربنا، ما يعني كل شيء غلط. كنت دائما أفكر أنه الله وينه، ما كنت أشوفه. فقدت أشخاص في حياتي وانخذلت كثير. A juventude traz uma nova dinâmica para a igreja da região. Os cristãos perseguidos precisam do alimento espiritual para serem fortalecidos e ser a igreja forte do futuro. كتير بالنسبة لي مهم كتاب المقدس ويكون دائما جنبي، لأنه يعني هو زي تمثيل لما الله بده يحكي معك، فهو بيحكي معك من خلاله. فهذا إشي كتير بالنسبة لي مهم. الكتاب المقدس يعني هي كلمة ربنا، والكلمة اللي ربنا بيحكي معاي هو بيحكي معي فيها. Na região, um grupo de estudo bíblico se reúne com frequência. Discipulados por líderes maduros, muitos jovens descobrem que ser cristão é viver a palavra de Deus todos os dias. صراحة قبل يعني كحياة ما كانت حياة منيحة، كنت كل شيء أعمل غلط، وفعلا من تقريبا آخر 2016 لليوم بشكر ربنا على كثير شغلات غيرها فيه ولسه قاعد بغير فيه. فبالكامب سمعت كانوا يحكوا إنه لازم تفكر، لازم تفتش ورا كل إشي عمالك تسمعه. فمن هناك بلشت رحلتي وأنا عمالي بدور لحالي وعمالي بشوف المجموعة، وبالأخير صرت ألتزم. أكثر إشي غير حياتي فعليا المخيم الخبر البنائي. ولليوم اللي بصير معي هو تغيير بأفكار كانت عندي قبل، تغيير بشخصيتي، وهذا الإشي أهلي حسوا فيه واللي حوالي وأصحابي. ومن هذاك الوقت وأنا باخذ خلوتي يومي وبحاول أعيش كلام الله في حياتي. Muitos jovens como esses são conquistados pela riqueza da Bíblia. A fé deles é fortalecida ao ouvirem a mensagem de Jesus nos grupos de estudo bíblico apoiados pela Portas Abertas. Só em 2017, mais de 2,5 milhões de Bíblias foram entregues a cristãos perseguidos e mais de 500 mil líderes treinados biblicamente graças à doação de parceiros ao redor do mundo. O seu apoio ajuda a construir uma identidade cristã sólida na vida de milhares de jovens. Faça o alimento espiritual chegar a eles. Uma coisa também que sensibiliza muito nossos corações e que muitas vezes passa despercebido é que existem crianças que vivem também nesses lugares onde nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos cristãos e muitas vezes a gente acaba se referindo muito aos adultos, homens, mulheres. Mas os seus filhos, as crianças também sofrem. Muitas vezes não entendem muito o que está acontecendo. E neste tempo eu quero também que você veja, acompanhe este vídeo que nós vamos passar mostrando uma situação no Irã e que conta de uma forma lúdica, mas é uma história real que envolve uma criança neste contexto de perseguição e de dificuldade de expressar a fé. Vamos assistir esse vídeo? Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus.
como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns em lugares onde é perigoso seguir a Cristo, mas Jesus afirma que ele nunca deixará seu povo, não importa onde estiver. Hoje, você pode ser a resposta às orações dos cristãos perseguidos do Oriente Médio. www.portasabertas.org.br. Agora que você viu essa realidade, vamos orar pelas crianças. Eu quero convidar uma criança para fazer uma oração em favor das crianças perseguidas. Vamos orar com ela? Acompanhe esta oração. Papai do céu, te agradeço, ó Deus, que eu possa ir para a igreja, que eu possa adorar, ler a Bíblia. Ó Deus, dê essa liberdade também às crianças que vivem no Irã. Ó Deus, abençoe elas, libertem elas. Ó Deus, abençoe a família deles também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Ouça essa oração, meu Pai, vem de um coração puro que o Senhor conhece. A realidade das crianças também é de grande dificuldade. Nós vemos e podemos testemunhar esta situação. Eu espero que você inclua em suas orações diárias também uma intercessão em favor das crianças que sofrem nesses lugares que nós estamos comentando aqui. Convido você a orar e apoiar nossos irmãos presos por causa da fé em Jesus. Dentre todos os pedidos dos cristãos perseguidos, a oração é o primeiro e o principal. Suas orações e envolvimento para esse projeto podem contribuir para manter as ações de socorro e apoio jurídico a cristãos presos em países onde existe perseguição. Você também será abençoado e fortalecido na fé à medida que souber da ação de Deus na vida dos nossos irmãos por meio dos testemunhos de fé e perseverança. Cumpra o ID, interceda, doe e encoraje. Eu estava com medo, porque enfrentava vários problemas, mas Deus enviou ajuda através dos nossos irmãos ao redor do mundo. Que o Senhor abençoe vocês e os ajude a permanecer com Ele até o fim. Louvo ao Senhor, pois Ele me ajudou quando eu mais precisava. Abebo é uma viúva da Etiópia. Com as escolas e mercados locais fechados, Abebo precisava cuidar dos filhos e não conseguia manter o seu pequeno negócio aberto, portanto, ela não tinha como sustentar a família. Com a diminuição da renda, cristãos não dizimavam e as igrejas também não conseguiram ajudar.
Mas graças ao seu apoio, a Portas Abertas pôde ajudar a Bebo e os seus filhos a sobreviver durante as restrições da Covid-19. Se eu não tivesse recebido ajuda, meus filhos teriam morrido de fome. Com o dinheiro que eu recebi, comprei tudo o que precisávamos para comer. Por enquanto, não temos com que nos preocupar. Ore para que Deus continue a nos proteger e a nos abençoar. Que Ele nos proteja dessa pandemia e de todas as suas consequências. O seu apoio permite que o socorro emergencial chegue até os cristãos perseguidos, que são excluídos da assistência dos governos e das instituições filantrópicas não cristãs. Seja um com eles e promova um grande impacto na vida de nossos irmãos e irmãs atingidos pela pandemia. www.portasabertas.org.br/um com eles. Se você tiver alguma dificuldade, caso queira fazer uma oferta, uma contribuição para a missão Portas Abertas, pelos canais que já foram apresentados, QR Code pelo site, você também pode usar os meios convencionais e eu me coloco à sua disposição caso você queira usar desta forma. Procure e faça contato conosco aqui na igreja, que a gente, ou pelo chat do vídeo, que a gente orienta você a fazer a sua contribuição em prol desta causa. Para que você conheça melhor a realidade da igreja perseguida, pedimos que você preencha a ficha de cadastro com os dados corretos e legíveis. A Portas Abertas enviará para você, via correio, uma revista gratuita, na qual você obterá mais informações sobre os cristãos perseguidos e como apoiá-los em oração e ação. Eu vou deixar aqui ao lado o QR Code que você também pode, por meio dele, fazer um cadastro para receber a revista gratuita. Se engaje, se envolva, não fique de fora desta campanha, e não somente hoje, neste dia, mas que você também se envolva com esta ação por toda a sua vida como uma causa, porque os nossos irmãos em Cristo que vivem nesta condição esperam, anseiam por nosso auxílio em oração, principalmente oração, mas esses outros meios de auxílio também são importantes e você pode contribuir por esta causa. Esteja conectado para saber mais. Temos certeza de que, ao conhecer a igreja perseguida, você verá a sua vida cristã de uma outra maneira. Você está vendo ao lado aí as redes sociais da Missão Portas Abertas, que é um canal de Deus para você ter informações precisas sobre a situação dos nossos irmãos e assim se envolver com esta causa. Bem, irmãos e irmãs, você teve a oportunidade de ver, neste tempo que nós passamos aqui, informações, coisas que a gente acaba tomando conhecimento, que nos faz muitas vezes sentir com o coração partido e sentir a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Nós estamos num lugar que nós temos liberdade e nós não temos as dificuldades que estes irmãos e irmãs, essas crianças vivem. Então, eu te convido a incorporar em suas orações diárias a intercessão pela vida dos nossos irmãos. Eles vivem nesse contexto totalmente adverso, desfavorável, e ainda assim se mantêm firmes, fiéis e convictos daquilo que eles creem. Coloque isso como um propósito na sua vida, de orar sempre, de contribuir na medida das suas possibilidades para que a ajuda chegue também lá, contribuir com a Missão Portas Abertas, que é uma instituição muito séria, que faz um bom trabalho
e que facilita a nossa participação neste processo de contribuição, de auxílio, de oração e dessa campanha anual que é feita e que nós temos a oportunidade de participar e interceder. Eu quero terminar esta reunião agradecendo o seu tempo e a sua disposição de ter participado e orado conosco neste domingo da Igreja Perseguida de 2021. E eu vou terminar com uma breve oração. Vamos orar? Pai do céu, nós colocamos diante do Senhor toda essa realidade que o Senhor já conhece, mas a oração foi deixada para nós como um meio de colocarmos a nossa fé em ação para clamar ao Senhor e confiar que o Senhor pode fazer milagres, pode realizar mudanças, ó Pai, de governos, pode mudar realidades de países. E nós colocamos esses países nas tuas mãos. Cuide dos nossos irmãos e irmãs, crianças que estão nesses países, em especial, ó Pai, do Irã, da Eritreia, da Coreia do Norte, que foi o alvo das nossas orações aqui, mas tem muitos outros países, tem uns 50 países da lista mundial da perseguição, e também, Senhor, outros países que às vezes nem entram na lista porque as informações são insuficientes, mas nós sabemos que há muita gente sofrendo por causa do nome do seu Filho, do nome de Jesus. Senhor Jesus, cuide desta parte da sua igreja que está tão sofrida neste tempo, neste momento. Sabemos que nesse tempo de pandemia a dificuldade deles aumenta e nós queremos colocar diante do Senhor esta situação, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Santo Espírito, consola os corações que estão sofrendo nessa situação. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.